gostaria de perguntar quem aqui leu o texto. Pode levantar a mão. Olha que milagre! Desculpa, mas é muito bom saber que vocês leram. Para aqueles que leram, vai ser uma aula muito mais de revisão, porque eu vou trabalhar cada tópicozinho. Para aqueles que ainda não leram, eu vou explicar bonitinho, tá? O texto é da Marilena Chauí. Você já conhecia a Marilena Chauí, além da citação do Micos? Já? Que bom. Mas, mesmo assim, dei uma olhada no canal dela no YouTube, nas falas dela, etc. Ela é um grande nome para a filosofia brasileira, e não só isso, ela é um grande nome para os nossos professores também, que foram alunos dela, a grande maioria. Então, se um dia vocês quiserem ver um dos eventos assim da filosofia sobre ela também, a gente está sempre aqui. Enfim, a Marilena Chauí, ela vai iniciar com uma espécie de linha do tempo da democracia. Alisson. A linha do tempo da democracia. Eu fiz aqui com as citações para explicar um pouco sobre cada uma das linhas do tempo. O início do texto explora a origem do termo cultura, que remonta ao latim o termo colere, que é um verbo. E a gente tem que lembrar um pouco das aulas de português, que os verbos eles denotam uma ação. Então, resumidamente, colere significa cultivo e cuidado, seja com a terra, agricultura, seja com as crianças, puericultura ou o sagrado. Então, quando vocês estiverem pensando em fazer a prova, ali na origem, essa citação inteira vai explicar exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Ou seja, no começo, cultura era cuidado, crescimento e realização. E ao longo da história, tal sentido foi se perdendo. Já no século XVIII, ela vai falar o seguinte: analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, e entre outros, desnaturalizando a cultura, passa a ser encarada como um conjunto de práticas, artes, ciências, técnicas, filosofia, os ofícios, que permitem avaliar e hierarquizar o valor dos regimes políticos segundo um critério de evolução. Então, nesse período que a gente sabe que o século XVIII foi o período do Iluminismo, a gente tem essa situação de transformar a cultura não mais como um termo que envolve cultivo, e sim como um termo que ele está mais ligado à civilização. E civilização vai estar ligado ao termo progresso. Então, mais adiante, quando a gente tem ali no século XIX, a cultura, o termo vai reaparecer no nascimento da antropologia com um novo significado, e passa a se considerar como cultural apenas os povos que possuíam mercado, Estado, como forma de governo, e escrita. Ou seja, apenas os que seguiam o modelo ocidental capitalista eram vistos como tendo cultura. E essa ideia estava ligada à noção da evolução, que ganhou força no período de publicação do livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre, ele era muito lido na época. E assim acreditava-se que algumas sociedades eram mais evoluídas do que as outras. E a presença ou ausência desses elementos citados permitiam aos antropólogos dizerem se uma sociedade era primitiva ou não, com base na evoluída sociedade europeia, padrão não primitivo, aquela que realizou a evolução. Uma ótima dica para vocês que se interessarem em saber um pouco de como era essa visão das pessoas de outras culturas pelo século XIX, tem um texto que, não sei se vocês conhecem a editora Darkside, daqueles livros de terror. Olha, tem gente que gosta de livro de psicologia, de assassinato. Enfim, Darkside, ela tem um livro que é do Robert Louis Stevenson, a tradução do Médico e o Monstro. Antes de iniciar esse texto, ele tem um textinho chamado A Ilha do Tesouro, que ele vai contar sobre eu não vou resumir para vocês, porque eu recomendo que vocês vejam, é de terror, mas ali ele vai remontar uma situação de extremo preconceito que tinha naquela época. Vocês conseguem ver, de fato, os termos pejorativos que usavam, as formas com que o pessoal do século XIX via as pessoas de diferentes culturas, enfim. Mas aqui também tem mais um ponto que é importante do século XIX, porque o século XIX não foi só a presença ou ausência de Estado na mercadoria e escrita. A gente tem que focar um pouco nessa questão da escrita. Pode passar por lá? Nessa questão da escrita, a gente tem que ver que ela foi muito desenvolvida devido a fatores como o desenvolvimento da filosofia alemã. Filósofos como Kant,
Fichte, Schelling e especialmente Hegel buscavam entender como o ser humano conhece o mundo. Para eles, o conhecimento não é simplesmente uma cópia da realidade, mas algo construído pela mente humana. E aqui entraria a linguagem. No século XIX, influenciado por ideias eurocêntricas e evolucionistas, acreditava-se que os povos que dominavam a escrita eram mais desenvolvidos ou civilizados, porque a escrita permite registrar o conhecimento, as leis e os acontecimentos históricos. Isso dava uma sensação de memória permanente e de continuidade cultural. E assim, as culturas que não tinham desenvolvido escrita eram consideradas inferiores e menos civilizadas. Próximo slide, por favor. Agora, sobre o século XX. Vocês podem ver que no século XX o termo mudou bastante. Vocês acham que tudo isso aqui engloba o termo cultura? Vocês acham que é muita coisa, pouca coisa? Muita coisa? Pois então, é justamente por ser muita coisa que vai causar um problema. Mas mesmo assim eu vou fazer a leitura para vocês do termo, porque eu acho que é igualmente importante aqui. Cito agora Marilyn Chauí. A partir de então, o termo cultura passa a ter uma abrangência que não possuía antes, sendo agora entendida como produção e criação da linguagem, da religião, da sexualidade, dos instrumentos e das formas do trabalho, das formas de habilitação, do vestuário e da culinária, das expressões de lazer, da música, da dança, dos sistemas de relações sociais, particularmente sistemas de parentesco ou as estruturas da família, das relações de poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte. A cultura passa a ser compreendida como o campo no qual os sujeitos humanos elaboram símbolos e signos, instituem a prática e os valores, definem para si próprios o possível e o impossível, o sentido da linha do tempo, passado, presente e futuro, as diferenças no interior do espaço, o sentido do próximo e do distante, do grande e pequeno, do visível e do invisível. Os valores como verdadeiro e falso, belo e feio, e o justo e injusto, instauram a ideia de lei e, portanto, do permitido e do proibido, determinam o sentido da vida e da morte, das relações entre o sagrado e o profano. Realmente, até para falar tudo isso é muita coisa. E justamente tem essa problemática no texto, no termo cultura, que é essa abrangência. Próximo slide, por favor. Sobre essa questão da abrangência, ela vai trazer esse problema, o fato de serem justamente sociedades e não comunidades. Como assim? A diferença entre sociedade e comunidade? Alguém aqui sabe me dizer qual que é a diferença dos termos? Pode chutar. Perfeito. Perfeito. A sua resposta resumiu muito bem tudo que eu ia explicar. E eu fico muito feliz que você tenha entendido bastante do texto. Então, mesmo assim, eu ainda vou continuar a explicação, ainda com os tópicos que ela trouxe aqui, sobre essa diferença entre sociedade e comunidade. Bom, primeiro, para falar sobre a comunidade, eu vou trazer um outro exemplo, que é diferente do... A comunidade, desculpa, a comunidade ela é em divisão interna e bem comum, unidade e destino comum. Pode passar para o próximo slide. Basicamente, isso daqui vai ser o que é entendido como comunidade. Pode passar para o próximo slide. Porque aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos de filmes da Disney, sobre a questão de comunidade. Vocês já ouviram falar do Irmão Urso? Nossa, que bom! Realmente, eu tive dificuldade de encontrar algum filme que vocês entendessem ou conhecessem mais. E Moana, todo mundo, né? Não, agora sim. Perfeito. Bom, sobre a questão do Irmão Urso, eu vou já pular para a questão da... Não está aparecendo para vocês, mas era para aparecer aqui a Tanana e a Tala, que são as vozinhas no Irmão Urso. Então, eu vou explicar mesmo assim. O importante aqui, no Irmão Urso, é a anciã Tanana. Essa velhinha simpática é a maior representação de uma figura de comunidade que eu posso imaginar. As comunidades para Marilyn Chauí devem ter em divisão interna e bens comuns, com um propósito de unidade, destino comum e que, na maioria das vezes, tem relação espiritual com a comunidade. No xamanismo, a Tanana é a representação do espírito velho da sabedoria, da mesma forma que personagens como a vovó Tala.
Em Moana, na ilha Polinésia, se vive em comunidade. Todos têm papéis definidos, como pesca, agricultura e cuidado. Existe uma relação espiritual com a natureza. A cultura é passada pela oralidade, pela sabedoria dos mais velhos. E, como a Marilana Chauí disse, a comunidade ela tem que ter laços simbólicos fortes, uma espiritualidade, tradição, mito, essa divisão de bens de responsabilidade, essa vivência com sentido coletivo e não individualista, valorização da sabedoria dos mais velhos e a busca da unidade e pertencimento. Pode passar para o próximo. Segundo a Marilana Chauí, o mundo moderno vai acabar desconhecendo o que seriam comunidades. Isso é consequência do sistema capitalista, pois a comunidade teria uma divisão interna. Já que a sociedade apresenta uma individualização dos membros, separados por seus interesses e desejos, a sociedade vai significar aqui isolamento, fragmentação ou atomização. Na sociedade tratamos desejos. Sociedade significa isolamento. Então, nós tratamos os relacionamentos como se eles fossem sócios. Lembra de um outro bom exemplo aqui, que eu acho que vocês assistem bastante Netflix, eu espero, e espero que vocês sejam minimamente nerds. Pode passar para o próximo? Porque não vai aparecer para vocês. É uma pena. Mas o exemplo que eu ia falar para vocês é do Arcane. Vocês assistiram Arcane? Que bom, vocês gostam de LOL. Não, estou brincando. Bom, sobre Arcane, a gente vai falar sobre Piltover e sobre Zaun. Segundo a Marilana Chauí não, né? A Marilana Chauí nunca falou de Piltover. A cidade de Piltover representa a parte rica, científica e controladora. Já Zaun, a parte subterrânea e marginalizada. Ela é explorada e excluída. E é uma divisão social e econômica muito forte, típica da sociedade capitalista moderna. A sociedade moderna, segundo a análise inspirada em Marilana Chauí, é estruturada com base em desigualdades sociais, funções separadas e poder centralizado. Nela, os vínculos entre as pessoas não são fundamentados em tradições, afetos ou espiritualidade, como ocorre nas comunidades tradicionais, mas sim em relações econômicas. Quando a gente está falando de Arcane, a gente tem personagens que agem motivados por interesses pessoais, ambições científicas ou projetos políticos, como, por exemplo, o Jace, ou até mesmo vários outros que estão ali. Que buscam o Jace, no caso, ele vai buscar o poder e o reconhecimento através da ciência e da política. Nessa sociedade, não existe uma cultura forte de solidariedade. Os rituais coletivos que unem os indivíduos não têm esse sentido simbólico. As relações elas são instrumentais, ou seja, elas servem um propósito específico, como o lucro, a influência ou até mesmo o controle, e não uma construção ou pertencimento coletivo. E essa estrutura ela reflete os valores centrais da sociedade capitalista moderna, baseada na lógica de mercado, no avanço técnico e na racionalidade econômica, que valoriza o progresso individual, a eficiência e a utilidade, em detrimento dos laços simbólicos e espirituais que caracterizam uma comunidade. Além disso, a sociedade moderna ela vai exigir que se explique a origem própria da ideia de vida em sociedade. Vocês sabem me dizer um pouquinho sobre vida em sociedade? Vocês sabem quais são as duas principais teorias? Quem leu o texto? Quem não leu? Não sabe? Ainda não, mas está chegando perto. Pode passar para o próximo. A gente vai falar sobre a teoria do contrato social e a teoria da divisão interna. A teoria do contrato social, essa ideia ela é apresentada por autores da filosofia como Hobbes, Locke e Rousseau, e entende que os indivíduos, originalmente livres e isolados, firmaram um acordo, um pacto social entre si para formar a sociedade. E esse contrato social seria a base da ordem política e da convivência organizada. Aqui, a sociedade é vista como uma criação racional dos indivíduos, que abrem mão de certas liberdades em troca da segurança, leis e direitos. Pode passar para o próximo. Já, outro lado, em outra partida, a gente tem a teoria da divisão interna como resultado da maldade social, que ela é explicada tanto por Maquiavel quanto mais aprofundada pelo Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista. A sociedade está marcada por uma divisão interna, causada pela desigualdade e pela dominação de uma classe sobre a outra. Essa divisão não seria natural, mas resultado das ações humanas, especialmente da ambição e da concentração de poder e riqueza por parte de alguns. Maquiavel reconhece que o conflito é parte da vida social e Marx vai radicalizar essa visão, afirmando que a sociedade capitalista se sustenta na exploração da classe trabalhadora pela burguesia. E para Marx, a única forma de superar essa divisão é retomar uma forma de vida coletiva, mais justa, e seria por meio de uma revolução ou transformações das estruturas econômicas.
Pode passar para a próxima. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Numa sociedade dividida entre classes sociais, manter esse conceito amplo de cultura como comunidade indivisível, ela é possível? Perfeitamente. A partir desse momento que nós temos essa questão da sociedade, a sociedade de classes, ela insistiu numa espécie de divisão cultural. Vocês sabem por que ela insistiu numa espécie de divisão cultural? Bom, eu vou falar para vocês. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a divisão entre cultura dominante e opressora, na elite e na cultura dominada. A gente sabe que existem essas situações, tipo... Perdão, eu me embananei no que eu estava falando, mas, ó, a divisão entre cultura dominante e opressora, de elite e cultura dominada, oprimida ou popular. A cultura letrada é formal, mas a cultura popular? A cultura popular, ela é formal? Vocês acham isso? Então, é exatamente esse o ponto que a Marilena Chauí vai trazer. Pode passar para a próxima? Ela vai falar um pouquinho sobre a história do termo da cultura popular. Ela vai iniciar falando sobre o romantismo, no século XIX. Vocês podem ver que ela começa com 19, 18, e daí ela chega no 20. Ela não segue a ordem certinho das datas. E ela tem um motivo para isso. Bom, a cultura popular no período romântico do século XIX também pode ser chamada, ela tem o intuito de universalizar a cultura popular por meio do nacionalismo. Essa é a cultura do povo, a cultura do bom, do verdadeiro e do justo. A cultura que exprime a alma da nação e o espírito do povo. Caso não tenham sido forçados a ler Lima Barreto, a gente tem um melhor exemplo possível, que é o exemplo do Policarpo Quaresma. Ele é um personagem que ele é extremamente nacionalista, ele é romântico, idealista, é um patriota exaltado que buscava o bem do Brasil de forma extremamente exagerada. Tanto é que ele acaba morrendo por isso. Já na cultura popular, que é no período iluminista, Marilena Chauí vai dizer o seguinte: considera a cultura popular o resíduo da tradição, misto de superstição e ignorância, a ser corrigido pela educação do povo. Então, a cultura popular aqui é a cultura dos desaculturados. Lembre que aqui foca muito mais na tradição eurocêntrica de cultura. Já a cultura popular, ela vai, no século XX, ela vai se tratar como cultura populista. O populismo se apoderou da concepção de cultura, misturando um pouco do nacionalismo, da cultura popular do período romântico, na concepção da direita, vai ter essa mistura, e o desenvolvimento do pensamento crítico, trazer a consciência correta do povo, para que a cultura popular se torne revolucionária, que é uma perspectiva da vanguarda esquerdista, e que se torna um sustentáculo do Estado. Então, não vou deixar vocês verem um vídeo pela situação de direitos autorais, mas eu vou fazer vocês ouvirem um áudio do pai e do irmão do Jorel. Espero que vocês tenham já assistido esse desenho. Já assistiram? Mesmo assim, eu vou botar aqui o áudiozinho para vocês ouvirem. Eu me recuso a falar essa língua imperialista. Na escola eu tapava os ouvidos durante as aulas de inglês para não perder a minha identidade brasileira. E eu me matriculei na aula de Tupi, língua da nossa terra, Jucutuquara, Jacaraípe, Itapemirim. Esse daqui é o nosso maior exemplo de populista de esquerda, que é essa questão mesmo de trazer a consciência correta ao povo. Então, se vocês forem colocar na prova, não coloquem o pai do irmão do Jorel, por favor, mas lembrar desses tipos de personagens na história. Passando para o próximo slide, a gente vai falar sobre cultura dominante e cultura dominada. Que é o próximo. Aí. Não, esse daí é o irmão de Jorel. Pode ir. Então, o lugar da cultura dominante é o lugar a partir do qual se legitima o exercício da exploração econômica, dominação política e exclusão social. Já a cultura popular seria o local onde a dominação política se torna mais nítida, aquilo que é elaborado pelas classes populares, em particular pela classe trabalhadora, segundo o que se faz polo da dominação, seja como repetição ou como contestação, dependendo das condições históricas e formas de organização populares. É importante ressaltar outro ponto destacado pela Marilena Chauí, que é a divisão cultural, que tende a ser ocultada, reforçada com o surgimento da cultura de massas ou da indústria cultural. Mas a partir daí nós temos uma outra dúvida. Como opera a indústria cultural? Pode passar para o próximo.
Vocês sabem como opera a indústria cultural? Bom, a indústria cultural ela vai operar em 4 fases. Pode passar para a próxima. A primeira etapa, ela vai separar os bens pelo seu suposto valor de mercado. Então, vai ter essa divisão entre obras caras e obras raras, que são destinadas aos privilegiados que podem pagar por ela, formando uma elite cultural. Obras baratas e comuns são destinadas às massas. E a indústria cultural, em vez de garantir o mesmo direito da totalidade da produção cultural, na realidade, ela sobredetermina a divisão cultural, acrescentando-lhe a divisão entre a elite culta e a massa que é inculta. Por exemplo, vocês não vão ver o exemplo, mas tem um... Passa 2 slides. Aí. Tem um quadro do Leonardo da Vinci que se chama Salvador Munch, que em 2017 ele foi arrematado. Vocês conseguem chutar aqui quanto que foi mais ou menos o valor desse quadro? Pode chutar. Chuta. Foi, na verdade, 450,3 milhões de dólares em um leilão que aconteceu, que foi essa se tornou a obra mais cara da história. Bom, nós temos livros, cartas, pinturas e vários outros documentos que eles são arrematados em leilões, onde claramente nós não teríamos condição financeira de ter, e a gente perde essa possibilidade de conhecer a cultura, porque ela se torna restrita a um determinado grupo. Por exemplo, quantos de vocês aqui já foram até a Torre Eiffel? Pode levantar a mão. Alguém já foi? Ou uma pessoa? Quem aqui já foi ver a Mona Lisa no Museu do Louvre? Quem não foi na Torre Eiffel também não foi ver a Mona Lisa. Então, é exatamente isso. Mas quem aqui já foi na Casa China e viu e viu por R$10 a Torre Eiffel em miniatura? Então, quem aqui já teve aqui na Casa China e viu as pinturas do... Eu não sei se tem do Van Gogh, mas eu acho que tem os cadernos na livraria Curitiba do Van Gogh. Quem aqui teve que pagar, sei lá, R$60 o caderno? É caro. Quem é que quis pagar R$60 no caderno da pintura do Van Gogh? Olha, teve uma corajosa. Mas é exatamente esse o ponto, gente. A primeira etapa vai falar justamente sobre essa separação do que é da elite e o que é do povo, que vai vender, de fato, para a gente essa cultura de uma forma completamente diferente de como ela vai vender para outros. Outro exemplo é que a gente tem essa situação dos jornais. Tem jornais que você só consegue ter acesso se você compra eles, senão você não consegue ter acesso. E justamente a gente chega na segunda fase, que é a segunda etapa, que é a ilusão de que todos têm acesso aos mesmos bens culturais. Por isso que elas vão se conversando nesse momento. Porque nesse momento a gente vê que o consumidor, ele acha que ele está no supermercado pegando exatamente tudo aquilo que ele quer. Eu quero isso aqui, eu quero aquilo outro, eu gostei disso, isso daqui vai se tornar parte do meu cotidiano, mas não é essa a realidade. O que acontece é que eu vou pensar aqui num exemplo mais próximo para vocês. Por exemplo, o Spotify. Ele recomenda músicas diferentes para pessoas de classes e regiões diferentes. Podcasts de canais do YouTube, eles também vão recomendar músicas diferentes, podcasts diferentes para cada classe, para a região que vocês estão. Então, quem aqui viu aquela treta lá do Vênus Podcast e do outro... Então, já é uma demonstração clara de que temos um podcast que é destinado a uma parte da população e outro podcast que é destinado a outra. Enfim, a gente vê isso também na Netflix, no TikTok, a gente vê isso no algoritmo que segmenta o conteúdo na base da nossa bolha social. A Marilena Chauí vai focar nos jornais, mas vocês podem pegar e falar sobre Spotify, sobre as outras tendências. Enfim, pode passar para o próximo, que é a terceira etapa, do espectador médio. Aqui se inventa uma ideia de uma figura de espectador médio, que é atribuída a capacidades mentais médias ou conhecimentos médios, que por essa indústria cultural que vem de uma cultura que também é média. Essa cultura média seria sem choque, sem provocação, sem pensamento crítico, sem informação nova, sem nada de novo, é tudo genérico, é um senso comum cristalizado. Tipo filme de super-herói, quando vocês veem aqueles filmes já repetitivos de super-heróis. Tipo, quando vocês veem milhares de vezes as mesmas séries, que têm o mesmo desfecho, a mesma coisa, algo completamente genérico.
A próximo slide, ele era para ser uma tirinha, mas eu tenho certeza que a tirinha não apareceu. Mas vocês vão ver depois no slide que eu vou passar para vocês, tipo, em casa. Eu vou ler a tirinha para vocês, é o Calvin, vocês com certeza já viram, muitas vezes nas provas Paraná. O Calvin, ele vai falar o seguinte. Tá, aumentou o brilho? Aqui, agora aumentou o brilho. O Calvin vai falar o seguinte, para a televisão. Ó, poderoso da mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais. Daí ele se ajoelha aqui e oferece para a televisão. Essa tigela de tapioca morna representa o meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício. Mantenha sua luz oscilante para sempre. Então, é basicamente isso que a gente vê nessa terceira fase, que é a ideia de um espectador médio. Pode passar para a próxima. Ok. Agora, na quarta fase, na quarta etapa, ela vai definir que a cultura é como lazer e entretenimento. No mundo contemporâneo, uma das transformações mais marcantes da cultura é o fato dela ter sido reduzida a lazer e ao entretenimento, principalmente pela influência da comunicação de massa. Quem aponta isso com mais clareza dentro da filosofia vai ser a Hannah Arendt, que eu recomendo também vocês lerem. E segundo a Arendt, o que antes era produzido como obra do pensamento, arte, religião ou ação política coletiva, passou a ser tratada como espetáculo e distração. A cultura que antes era um espaço de reflexão profunda, de profunda crítica e criação, agora muitas vezes se resume ao passar tempo, como algo que nos diverte ou distrai. Mas atenção, isso não quer dizer que o entretenimento seja ruim ou desnecessário, muito pelo contrário. O Marx ele vai falar que o lazer ele recupera as forças físicas e mentais, que é a força de trabalho. A Hannah Arendt fala que mantém um equilíbrio biológico e emocional. Mas a gente tem que entender que a cultura ela vai ser tratada, o lazer ele vai ser tratado de certo modo como a questão de alienamento mesmo, alienação social. O entretenimento ele vai estar ligado à ideia de tempo livre, aquele tempo em que a gente não está trabalhando, estudando ou cumprindo obrigações, que é chamado de tempo nosso, mesmo que muitas vezes o nosso seja apenas uma ilusão, já que o tipo de entretenimento que consumimos não é totalmente livre, mas muitas vezes ele é imposto ou moldado pela indústria cultural. É isso que quer dizer quando a gente fala aqui da alienação social. Bom, e sobre o sentido cultural, no seu sentido amplo, antropológico, toda a sociedade inventa formas de se divertir e relaxar, dançar, contar história, rir e conversar. O problema é quando tudo começa a virar apenas isso, quando tudo começa a virar passatempo, quando essa cultura ela se torna ela é reduzida a isso. E o próximo slide, por favor. A próxima pergunta que eu vou fazer para vocês é qual a diferença entre cultura e entretenimento? Vocês saberiam me dizer? Fica à vontade, gente. Pode errar, pode acertar. Aqui... Perfeitamente. Muito obrigada, gente, pelas respostas que vocês estão dando. Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu vou explicar um pouquinho sobre cultura como um trabalho criador, que são as principais características. Mas é justamente aquilo que a nossa colega estava falando ali um pouco. A cultura, quando ela é entendida como trabalho criador, é muito diferente do simples entretenimento, porque ela tem 3 características principais, que é a criação do sentido, o ato de revelação e o direito social. No primeiro ponto, na primeira etapa, a criação do sentido, a cultura, ela é trabalho. É o esforço de transformar a experiência humana em algo novo, significativo e interpretativo. Uma obra de arte ou de pensamento não só mostra o mundo, mas transforma o modo como a gente vê. Já o ato de revelação, que é a segunda etapa, ela faz com que a cultura ela faz pensar, ela faz sentir, faz imaginar. E ela revela o que está escondido na nossa vida cotidiana. Nos ajuda a compreender o mundo e a nós mesmos de forma mais profunda. E a terceira, que é o direito social, em uma sociedade com desigualdades, como a nossa, a cultura não pode ser privilégio para poucos. Ela é direito do cidadão, direito de ter acesso à arte, à educação, à reflexão, de participar da vida cultural e das decisões políticas que envolvem a cultura.
E aí a gente tem o que a indústria cultural faz com esses aspectos, essas características da cultura. Que a primeira parte, as obras criativas, ela vai destruir, transformando em produtos repetitivos. As ideias que são novas vão transformar em fórmulas comerciais, como a gente pôde ver, por exemplo, no filme da Barbie. Eu imagino que vocês também tenham visto essa situação. Conteúdo profundo se torna uma moda passageira, por exemplo, sei lá, Labubu, Morango do Amor, tudo se torna uma moda passageira. O conteúdo profundo que deveria ser a moda, por exemplo, que às vezes ela pode ser uma coisa crítica, ela acaba se tornando clinger, por exemplo. Ou crítica e reflexão, que é a propaganda, se torna propaganda e consumo rápido. Gente, é irônico ver uma crítica ou alguma reflexão vinda, sei lá, da Coca-Cola, sabe? É um tipo de coisa assim. Agora, passando para o próximo slide. Quando a cultura ela é reduzida a entretenimento, tudo vai virar espetáculo. As guerras, a greve, tudo, absolutamente tudo vai virar espetáculo. Tanto é que vocês podem ir no Instagram, no TikTok, vocês vão ver, vai estar passando, sei lá, Labubu, Morango do Amor, e daí uma criança morrendo na Palestina. Assim, é isso que acontece com muita frequência. Quando tudo é transformado em entretenimento, até as tragédias, na televisão, nas redes sociais e nos jornais, vemos guerra, greve, desastre, política, arte, religião sendo transformado em conteúdo para nos entreter. Como a gente vê esses canais que, por exemplo, falam sobre crimes que acontecem na cidade de Curitiba, que gravam exatamente no horário em que estão. E como se fosse parte de um grande espetáculo que consumimos e esquecemos. Isso é que se chama de simulacro. O simulacro, passando para o próximo slide. O simulacro ele vai ser apresentado pela Marilana Chauin. Espera aí que eu me perdi. Ok, calma aí. Eu me perdi um pouquinho. A crítica aqui não é o entretenimento em si, mas o fato de que tudo vira entretenimento. A cultura perde a sua função, você começa a ter que questionar, e elas começam a reproduzir desigualdades em vez de você conseguir questionar elas. A cultura ela perde essa função de transformação e acaba servindo à manutenção da ordem social, ou seja, reproduzindo desigualdades. Para entender esse papel da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa, nós hoje precisamos parar e olhar para o que nós chamamos de condição pós-moderna, um conceito que descreve como vivemos social e culturalmente dentro da lógica neoliberalista, ou seja, num sistema onde o mercado dita a maioria das regras da nossa vida. Nesse contexto, algo fundamental mudou, a nossa experiência com o espaço e o tempo. E o geógrafo David Harvey, ele chama isso de compreensão espaço-cultural, espaço-temporal. Que isso quer dizer? Bom, quer dizer que, ao mesmo tempo que o mundo parece cada vez mais fragmentado e caótico, com tudo que está espalhado, como os empregos, desemprego, cultura, emprego, produtos ideais, ele também parece estar se apertando. A tecnologia faz com que tudo pareça acontecer aqui e agora, o existir o tempo todo, em todos os lugares. A distância entre os países, cultura, evento, parece não existir mais. Tudo chega até nós de forma imediata, rápida, como se o mundo inteiro estivesse dentro da tela do nosso celular. Então, a gente vê isso realmente o tempo todo no nosso celular até. Vou citar aqui uma parte da Mariluna Chauí, quando ela fala sobre volátil e efêmera, na página 62. Ela fala, volátil e efêmera, hoje nossa experiência desconhece qualquer sentido de continuidade e se esgota num presente sentido como um instante fugaz. Fim de citação. Algo que causa não só a perda da profundidade do passado, mas também a perda da profundidade do futuro. Inscrita na ação humana enquanto poder para determinar o indeterminado, transformar aquilo que existe em algo que não existe ainda, através do poder criativo incentivado no trabalho da linguagem. Em outras palavras, perdemos o sentido de cultura como ação histórica. Isso daí também ela está nessa situação do... Próximo slide, por favor. Do Paul Virilio, que ele vai falar sobre acronia e atopia.
A cronia ela vai perder a percepção da profundidade do tempo, por isso que ela está associada ao Harvard, de passado e memória, e que se torna algo completamente superficial. A atopia vai ser a perda da sensação e de pertencimento do lugar. Eventos e culturas se tornam indistintos, sem contexto espacial. É a consequência que vivemos num presente raso de tendências que surgem e desaparecem rapidamente, o futuro incerto e difícil de projetar. Eu tinha explicado para vocês um pouco adiantado a parte da cronia e da atopia. Então, vou passar para o próximo slide, que a gente vai falar sobre massificação e democratização da cultura. Massificar a cultura é o contrário. Ela é a negação da democratização efetiva da cultura, que seria, de fato, a cultura democrática e uma cultura de democracia. Vocês sabem me dizer o que seria essa diferença entre cultura democrática e cultura de democracia? Pois bem, ela vai tratar dessa questão a partir de 3 problemas. Primeiro, que é a relação entre cultura e Estado, a relação entre cultura e mercado e a relação entre cultura e criadores. Pois bem, a primeira parte, segundo a autora, existem 2 formas que o Estado relaciona com a cultura, que ela... Passa para o próximo slide, por favor. Que é a questão de... Ela busca capturar as criações culturais, transformando-as em cultura oficial, se tornando produtor de cultura, irradiando para a sociedade como uma doutrina, como uma cultura oficial, se tornando produto de cultura, irradiando para a sociedade como uma doutrina e retirando das diferenças das classes, do lugar realizador da cultura. E do outro, um tratamento moderno de cultura, que entende por moderno o modo de operar da indústria, do mercado cultural, que adota padrões do consumo e da consagração do consagrado. O Estado ele não pode ser produtor de cultura justamente porque ele é produto da cultura, e um produto que exprime as divisões de classe e as multiplicidades sociais. Aqui ele retoma a visão filosófica da antropologia, que amplia a cultura, isso é, como atividade cultural social que possui um campo de signos, símbolos e práticas específicas, considerados a multiplicidade dos muitos povos e formas de organização sociocultural. Portanto, o Estado passa a ser visto, ele mesmo, como um dos componentes integrantes da cultura, como forma de uma sociedade específica, que cria para si mesma signos e símbolos e práticas de poder. A segunda forma, ali, sobre a crítica central, signos... O próximo slide, por favor. A segunda forma, ela vai falar que a de um balcão que instrumentaliza e reduz a cultura meramente a entretenimento. A autora vai evocar a cultura em sentido específico de criação, trabalho e direito, entendendo-a enquanto processo de criação crítica e criador, portanto, como trabalho e como instituição social condicionada ao tempo. Isso é, as condições materiais e históricas de sua realização, quando o Estado instrumentaliza a cultura e transforma a mercadoria, importando apenas o número final dos espectadores na exibição. Se apaga um dos aspectos mais essenciais do produto cultural, o seu processo de criação. Numa relação em que consideramos isso, pensamos a cultura como trabalho no interior do tempo. Daí, próximo slide, por favor. Aqui tem uma citação um pouco longa da Marilena Chauí, que vai falar que o trabalho, ele, como sabemos, é a ação que produz algo até então inexistente, graças à transformação do existente em algo novo. O trabalho livre ultrapassa e modifica o existente. Como trabalho, a cultura opera mudanças em nossas experiências imediatas. Abre o tempo com o novo, faz emergir o que ainda não foi feito, pensado e dito. Captar a cultura como trabalho significa, enfim, compreender que o resultado cultural, a obra, se oferece aos outros sujeitos sociais e se expõe a eles como algo a ser recebido por eles para fazer parte de sua inteligência, sensibilidade e imaginação e ser retrabalhada pelos receptores, seja porque a interpretam, seja porque é uma obra suscita a criação de outras. Essa parte ali que ele fala sobre o trabalho livre, ultrapassa e modifica o existente, é uma parte que a Marilena Chauí vai grifar, que é bem importante. O mercado cultural ele vai explorar essa dimensão fundamental da exposição das obras culturais, transformando-a em show business e em espetáculo. Então, pode passar para o próximo slide. Portanto, se o Estado não pode ser produtor de cultura e nem instrumento para seu consumo, a relação que pode ter com a cultura é transformá-la em direito das pessoas cidadãs.
Seria, então, o papel do Estado garantir o direito a acesso, direito de criação e direito de fruição de obras culturais. Trata-se de alargar o conceito cultural numa esfera em que as pessoas que são sujeitos sociais, produtores de sua própria memória, possam ser sujeitos de suas obras, tendo condições para produzi-las, acessá-las e vivê-las, pois uma sociedade também é uma obra cultural, produzida e experienciada por suas partes diversas. Seria papel do Estado garantir as condições técnicas, teóricas, práticas e a participação efetiva de todos em suas partes de manutenção e preservação de sua memória social, para garantir a eles que, naquilo que são sujeitos de sua obra, tenham o direito de produzi-la da melhor forma possível. Próximo slide, por favor. Por conseguinte, é o papel do Estado assegurar a cidadania cultural, o poder político coletivo sobre as decisões da cultura, suas esferas econômicas, sociais e políticas, numa visão que, afastando-se do supérfluo e da ideologia do consumo e entretenimento, a divisão de classes e dinâmica da opressão e dominação possam ser exploradas e trabalhadas em suas contradições e conflitos, de tal maneira que a coletividade participativa possa encontrar novas formas de organização a partir de suas diferenças, recusas ou adesões, e criação e movimentação coletiva. Próximo slide. A democracia como forma geral e efetiva de organização social, política e econômica, como forma de sociedade, muito antes do regime político. Essa vai ser a terceira parte da Marilena Chaui. Essa noção de democratização efetiva da cultura enquanto trabalho e direito só pode se dar em uma sociedade verdadeiramente democrática, uma nova concepção de democracia. Na política neoliberal, democracia é entendida pelo regime de leis e da ordem para a garantia das liberdades individuais, onde os direitos são transformados em serviços, vendidos e comprados, portanto, em privilégios de classe. Nessa via, a democracia é o regime da lei e da ordem para garantir as liberdades individuais, definição que costumeiramente aceitamos. É geralmente entendida como possibilidade a livre iniciativa e a competição dos partidos políticos, em que há uma lei que garante os governos escolhidos pela vontade da maioria, impedindo a tirania em que ela aparece como bem concedido, medida como eficácia dos representantes legislativos, entendido como político-profissionais. A democracia se reduz a um regime político eficaz, que é manifestado na rotatividade da escolha dos representantes do povo, das soluções técnicas e decisões políticas. E essa noção liberal de democracia esconde, propositalmente, muitas verdades superiores presentes nas ideias democráticas, como nós veremos futuramente. Pode passar para o próximo slide. Ela vai ser... Aqui a gente vai falar sobre a forma geral de uma sociedade. Ultrapassando essa simples ideia, Marilena Chaui vai analisar os aspectos que levam a isso, considerando-a como, primeiro, forma sociopolítica baseada nos princípios da isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei, e iseguria, que é o direito de todos de dar, expor, discutir suas próprias opiniões. Todos nós somos igualmente livres. Todos estamos de pé de igualdade perante as leis das quais todos são autores, direta ou indiretamente, que traz um grande problema da manutenção desses princípios de igualdade e liberdade, diante das desigualdades reais da sociedade de classes. Próximo slide, por favor. Ao contrário de todas essas formas políticas, aqui o conflito ele é considerado necessário e legítimo. A democracia é o regime do trabalho, dos e sobre os conflitos, como opera conflitos numa sociedade democrática, se elas têm a forma de contradição, não de mera oposição, e são acobertadas e silenciadas pela repressão da sociedade de classes? Bom, próximo slide, por favor. Para isso, para se conciliar as ideias ao lado, é necessário o princípio de igualdade e de liberdade, bem como da legitimidade do conflito e da desigualdade, instituem as ideias dos direitos pela criação de novos direitos, diferentes dos anteriores, e baseados em novos sujeitos sociais que reivindicam um reconhecimento da sociedade, criando a necessidade de reatualização constante. Próximo slide, por favor. A democracia, por conta disso, ela é o único regime aberto às mudanças do tempo. E, com isso, ela tem a sua própria existência e temporalidade como constitutiva de seu ser. Portanto, não cessa de criar-se e recriar-se. Bom, a quinta forma, ela vai formar em que o caráter popular do poder e das lutas se evidencia, pois direitos surgem da luta das classes dominadas, excluídas contra a cristalização jurídico-política de poder da classe dominante, pois são justamente essas classes populares que sentem a necessidade de reivindicar e criar novos direitos. E, por fim,
A sexta forma, ela vai ser a qual evidencia a distinção entre o poder e governante, de modo que as eleições evidenciam que o poder está sempre vazio e sendo seu verdadeiro detentor, a sociedade. Eleger é dar aquilo que possui, manifestar a origem do poder. Por conseguinte, uma sociedade democrática, quando institui direitos a partir de uma criação social e que funciona como uma ação contra o poder social que determina, dirige, modifica e controla a ação do Estado e o poder dos governantes. Bom, próximo slide, por favor. A sociedade democrática, ela vai ser uma sociedade que abre o campo social ampliando direitos já existentes e criando novos direitos, portanto, novos sujeitos sociais. Por isso, a sociedade verdadeiramente histórica, ela é aberta ao tempo e às transformações, no movimento de constante trabalho das divisões e diferenças internas, alterando-se pela própria prática. Além disso, cria para si um problema que nunca se para de resolver, pois, assim que soluções aparecem, novos problemas e questões se apresentam, sendo reabrindo seu próprio problema, a questão da participação. Próximo slide, por favor. A democracia, ela é o poder popular, né? Vem do grego o termo demos, como povo, e kratos, como poder. Bem diferente do que a gente tem de democracia grega, porque na democracia grega, como bem lembrado pela minha colega Teresa, na democracia grega, a gente tinha uma sociedade não, mas um grupo específico de participantes que eram votantes, participantes dessa democracia. Mas, mesmo assim, a gente vai utilizar ainda a questão da democracia. Ao contrário da representação política legítima, formas de exclusão política da população, sendo isso reconhecido por esta, são insatisfatórios, ao invés do ilegítimo. Portanto, uma verdadeira participação popular política e democrática só existirá quando for o povo aquele que produz suas leis, normas, direitos e regulamentos que orientam sua própria vida sociopolítica. Isso daí lembra um pouquinho a fala do Miklos, que estava falando aqui sobre vocês tomarem um pouco do poder na questão do ensino médio. Por isso que ele deu aquele spoilerzinho lá sobre a questão da Marilana Chauí. Enfim, pode pular o próximo slide também, que é a sociedade brasileira historicamente hierárquica e autoritária. Bom, a caracterização e breve análise da sociedade brasileira é uma sociedade cindida e segmentada, que conhecia a cidadania através da figura do senhor cidadão, senhor dos escravos. E a cidadania é uma concessão que a classe dominante cede às classes dominadas, podendo ser tirada quando aquela bem entender, de tal forma que as diferenças e assimetrias sociais são transformadas em desigualdades, as quais são transformadas em uma relação de hierarquia e obediência, uma sociedade na qual a violência é regra da vida social e cultural, porque as pessoas não são vistas como autônomas e portadoras de direitos, mas sim como indivíduos inferiores numa relação de dependência e de favor à obediência. As leis, elas sempre foram armas para a opressão e repressão, para a preservação do privilégio, ao invés de definir direitos concretos. Quando aparecem esses direitos, eles são sempre vistos pela classe dominante como uma concessão, um favor, a depender da vontade e interesse dos governantes. Como, por exemplo, um exemplo, mais próximo seria as cotas. É uma concessão, ela é um favor que as pessoas estão dando, o direito a cotas para vocês entrarem em uma universidade. Tanto a Universidade Federal ela também tem cotas, caso vocês estejam interessados. Enfim, mas isso daí ele vai ser visto como uma concessão, algo que leva uma visão popular das leis como algo extremamente distante e a ser transgredido e não transformado, dito popular para amigo de tudo, mas inimigo da lei. Nesse Brasil, a representação política autêntica não existe nem ideia e nem na prática. Os partidos políticos assumem uma forma de clientelística, ou seja, de cliente, é uma relação de favor e tutela. Pode passar para o próximo slide. A esfera pública nunca chega a se constituir propriamente, porque está sempre sendo destinada pelos interesses da esfera privada, de modo que as próprias esferas do campo social e do campo político se encontram determinadas pela indistinção, pelo público e pelo privado, a qual é a forma mesma da realização da sociedade e da política. Não apenas a corrupção dos parlamentares, mas também a inexistência de uma percepção social e sociabilidade coletiva das diferenças e especificidades dos grupos da rua por espaço comum.
Por isso, como vimos, essa forma política ela bloqueia a esfera pública da opinião dos diferentes grupos e interesses sociais, por meio da indústria cultural e da indústria de massas. No monopólio das informações, o consenso ele é confundido com unanimidade e a discordância com ignorância ou atraso. Pode passar para o próximo slide. Bom, a partir daí, a Marilena Chaui ela vai trazer alguns exemplos sobre desigualdade e repressão, mas eu já vou adiantar um pouquinho para o próximo slide também, que ela vai falar sobre o controle ideológico da sociedade. A classe dominante ela busca a ideologia da sociedade, ordeira e unificada, e os conflitos, a contradição, reprimidos com a força policial e militar. Ela vai citar vários desses exemplos, mas eu acho que é melhor a gente adiantar um pouco, que sobre a organização econômica política neoliberal, esses fatores eles se agravam, pois essas formas econômicas se baseiam no projeto de encolhimento do espaço público e do alargamento do espaço privado, donde o seu caráter essencialmente antidemocrático, que impossibilita a esfera pública a se desenvolver, ela acaba caindo como uma luva na sociedade brasileira. Tal projeto se realiza através de diversos movimentos, como levar ao extremo a contradição, carência, privilégio, excluir sociopoliticamente as camadas populares, desorganizar a sociedade como massa de desempregados, em resumo, age criando novas formas de justificativas para o autoritarismo e, consequentemente, para o bloqueio da democracia. Nesse cenário, para a autora, as políticas sociais que enfrentam privilégios, afirmando direitos sociais e culturais contra as exclusões, podem ser vistas como verdadeiras revoluções democráticas no Brasil, ainda com suas limitações. Eu estou no Democracia Concreta. Esse aí. Já para encaminhar para a conclusão, pelo enraizamento da democracia, por assim dizer, ela proporciona uma cultura da cidadania a partir do cultivo de cidadãos. Ou seja, uma cultura de cidadania que não cessa de colocar o seu próprio problema de participação e da criação dos direitos. Algo que só poderia acontecer numa democracia concreta. Porque, em seguinte, abre-se o tema do socialismo. O que é o socialismo para Marilena Chaui? Bom, ela vai explicar através da esfera econômica, social e política. Economicamente falando, trata-se da propriedade social, dos meios sociais de produção, que aqui garantem o direito aos bens necessários, a reprodução da vida e seu aperfeiçoamento, e o direito do trabalho como prática de autogestão social da economia, um compromisso que os indivíduos assumem com a sociedade, já que são eles que produzem. O trabalho ele é livre, isso é, deixa de ser produto de mais-valia e acumulação de riqueza, e os meios de produção são autogeridos. Socialmente falando, porque são os três aspectos, o econômico e agora o social. Socialmente falando, define-se por ideias que parecem como direitos fundamentais. E elas são abundância, pois não há acumulação privada da riqueza social, igualdade, pois não há classe que possui a riqueza e os privilégios, e liberdade, pois não há classe que detém o poder, e autonomia racional, porque o saber ele não está a serviço a uma classe dominante. Então, a gente não tem mais esses textos que eles são exclusivamente só de um grupo, não tem mais esses artigos, esses jornais que a gente não tem acesso. Todos teriam acesso nessa situação de socialismo para Marilena Chaui. E não só isso, a gente teria a autonomia cultural, que são as obras e pensamentos de arte que seriam do coletivo, ao invés de determinadas pela lógica do mercado ou pelos interesses de uma classe dominante. E, por fim, a última etapa, que é politicamente falando, ela define pela existência de um Estado que, ao invés de servir como aparelho de dominação e repressão, ela vai se manifestar na sociedade pela prática de participação e autogestão, ou seja, um Estado que aparece como espaço público do debate, da deliberação e da decisão coletiva, e não como concentração de poder baseada na lógica da força. Se, então, agora entendemos democracia como instituição do real e de uma sociedade democrática, podemos concluir que é apenas no socialismo, enquanto instituição da política democrática, pois é somente nessa política que os direitos podem se concretizar de fato e que a ideia de prática da participação pode funcionar como uma cultura política nova. Então, é basicamente esse o texto da Marilena Chaui, que ela vai defender o socialismo nessa perspectiva dela, que são essas três ferramentas, o econômico, o social e o cultural. Enfim. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, fique à vontade. E se vocês também... Eu vou passar para vocês o slide,
porque vocês não tiveram acesso a ver os slides, eu imagino que também, caso vocês queiram, eu vou passar algumas perguntinhas para vocês. Daí vocês, como se fosse uma segunda fase. Nessas perguntas, se vocês quiserem mandar para a gente dar uma olhada como vocês responderiam, fiquem à vontade. Alguma pergunta? Se não tiver nenhuma, então, obrigado, gente. Semana que vem a gente tem mais. Dia 27, sábado. A gente vai ter 2 anfiteatros, né? Então, se vocês quiserem vir de novo, ou chamar alguém para vir, por favor, venham. Esse espaço é de vocês e se preparem para o vestibular. Boa sorte. Obrigado, gente.